Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. Eu conto com você para levar a palavra a outras pessoas. Eu não poderia começar a ministração de hoje sem antes agradecer a todos os semeadores aqui do Ministério Reconciliados com Cristo. Muito agradecido pela tua semente, que nos possibilita que a palavra corra e alcance cada vez mais pessoas por aí pelo mundo afora. Muito agradecido mesmo. Bom, o tema hoje se chama A Lei da Semeadura e Colheita. Note que é uma só lei, é uma lei que rege as duas pontas. Rege o lado da semeadura e, consequentemente, como a partir de toda semeadura tem uma colheita, essa lei, ela é uma lei só para as duas mãos, para a mão de ida e mão de regresso, né? A mão de plantar e a mão de receber, a mão de entregar e a mão de colher, a mão de dar e a mão de recolher. Então, esse é um tema de suma importância, gostaria que você prestasse a máxima atenção. Você nota que eu quero entrar direto no tema, porque é um assunto que mexe com a nossa vida e eu vejo necessidade de que essa palavra seja ministrada e ensinada, porque quando falamos de semeadura, estamos falando de muitas coisas. Então, primeiro ponto, entrando direto no tema, essa lei, a lei da semeadura e colheita, como já te disse, é uma lei só que rege as duas mãos, né? É uma lei universal, é uma lei fixa, é uma lei única, é uma lei espiritual, né? E essa lei atravessa os tempos, atravessa as épocas, é uma lei que atravessa as eras. Ela sempre esteve presente desde o momento em que o primeiro Filho de Deus colocou os pés nesta terra vestido por um corpo de carne. Deus instituiu essa lei, é uma lei espiritual, você não a vê, mas ela está aí. Então, sendo ela uma lei fixa, uma lei espiritual, não importa se alguém não crê nessa lei, ela existe, é real, mesmo que alguma pessoa ou algumas pessoas não creiam nessa lei. Bom, hoje eu quero falar contigo sobre 3 passos importantes a observar. Eu vou chamar de princípios. São 3 princípios muito importantes que todos nós, todos vocês devem observar e principalmente respeitar. Princípio número 1, anota aí: escolha bem a semente que você vai plantar. Bom, falando de semente, eu queria trazer para você que quando eu estou dizendo aqui nesse aspecto de semente, eu estou falando de atitudes. São gestos, atitudes, decisões, palavras, atitudes, não? Que nós tomamos no nosso viver diário. Toda atitude é uma semente. Então, o primeiro princípio que você deve observar é que atitude ou que semente você vai escolher para plantar naquele momento ali. Em Gálatas capítulo 6, verso de número 7, o apóstolo Paulo registrou o seguinte: olha, não se engane, Deus não é bobo. Tudo aquilo que o homem plantar, colherá. Né? Deus não se deixa enganar, Ele não é bobo, Ele não... esqueça isso, não se engane com isso, que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Todo gesto, toda atitude que você plantar, você vai colher. Lembre-se que os frutos virão. Então, na hora de escolher uma atitude, lembre-se que essa atitude é uma semente, né? Que você deve escolher bem, esse é o primeiro princípio a observar, lembrando que os frutos advindos dessa semente que você vai plantar aí nesse momento, né? Esses frutos virão. Portanto, aqui cabe você parar para pensar e escolher bem as tuas atitudes, ou seja, você deve ter
boas atitudes em todas as áreas da nossa vida. Esse é outro detalhe que eu quero te falar aqui. Como tudo aquilo que a gente planta retorna a nosso favor em abundância, então todas as atitudes são uma forma de semente e por isso devemos escolher bem essas atitudes, né? Essas atitudes, elas permeiam todas, elas estão presentes em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, se eu quero colher um respeito em relação de meus filhos em relação a mim, eu tenho que plantar boas atitudes em relação a eles. O apóstolo Paulo diz em Efésios: pais, não provoqueis a ira vossos filhos. E lá em outro lugar, Deus fala assim: quer viver bastante? Honre as pai e mãe. Então, você nota que as boas atitudes são sementes que a gente vai plantando e os frutos dessa semente virão. Se eu sou casado, que atitude eu devo ter com minha esposa? Se você é casada, qual é a atitude que você vai semear em relação ao teu matrimônio? Porque lembre-se que é isso que você vai colher, né? A colheita você não pode escolher. Não, o que você pode escolher é a semente que você vai plantar. Até aí, até a hora de plantar a semente, isso está nas tuas mãos, só nas tuas mãos. Ninguém mais decide por você, só você decide qual é o gesto, qual é a palavra que você vai dar para tua esposa, para o teu filho, para o teu patrão, para o vizinho, para alguém na rua. Então isso são sementes que a gente passa o tempo inteiro no nosso dia a dia plantando por aí. Você vai no mercado, você vai se relacionar com alguém, em algum momento você vai ter que pagar a conta, você vai conversar com um, com o outro, você vai fazer uma pergunta, não sei, vai dar uma informação, né? E tudo isso você deve ver como sendo semente. Lembrando que atitudes boas geram boas consequências. Tudo tem uma consequência, abençoado. Não pense você que existe alguma coisa que saia impune. Não. Em tudo na vida, para tudo na vida, existe uma consequência, né? Então, atitudes boas, consequências boas. Lembrando que nós estamos no passo número 1, no princípio número 1, que é o princípio de devemos escolher bem a semente que vamos plantar. Aqui eu fiz uma observaçãozinha e dividi em duas partes, porque eu queria dar um pouquinho mais de luz a esse assunto, para ajudar você a reinar em vida. Essa é a proposta aqui. Às vezes a pessoa está fazendo tudo certo e está demorando para receber aquela colheita, verdade? Agora eu falei contigo. Pedro Kelly, está demorando muito a minha colheita e eu queria dizer para você, e eu espero que você já tenha entendido, né, porque eu já disse, né, que a nossa vida, ela se divide em momentos. E de repente eu estou plantando boas atitudes em um determinado aspecto, mas em outro determinado aspecto eu ainda não estou plantando boas atitudes. Então é porque você ainda está no processo de semear. É processo, é a favor do sucesso, tá bom? É um processo, leva um tempo entre você semear e colher, tem um tempo aí. Então, às vezes a pessoa diz: Pedro Kelly, mas está demorando. É porque a pessoa fica focada somente naquilo que ela está semeando bem, está fazendo tudo corretamente, somente naquela área. Então, ela está focada naquilo ali e ela deixa de enxergar os bons frutos que ela está colhendo em outras áreas. Porque eu tenho certeza que certamente essa mesma pessoa que está me dizendo: Pedro Kelly, está demorando, essa mesma pessoa está colhendo em outros momentos, em outras áreas de sua vida, seus bons frutos, que são consequências das boas atitudes que essa pessoa teve em relação àquela outra área, né? Porque as áreas, tanto de plantio e de colheita, são diferentes, né? Por exemplo, alguém pode estar prosperado financeiramente, ok? Mas pode estar tossindo.
pode estar com a pressão alta, pode estar com, né, com colesterol alto. Por quê? Porque ela está semeando sua oferta, sua colaboração financeira no ministério. Então, nessa área, ela está colhendo direitinho. Mas por que a pressão dela está alta? Porque ela não está plantando boas atitudes na sua forma de vida. Ou ela não está dormindo o tempo que deveria, ou não está comendo o alimento que deveria comer, ou está comendo muita farinha processada ou açúcar, tudo isso aí. Então, ela, para ter aquilo lá resguardado, ela precisa semear boas atitudes naquela área. De repente, alguém tem a pressão, graças a Deus, como Pedro Kelly tem, 12/8, né? Que não toma um comprimido para nada, graças a Deus, mas de repente você aí é uma pessoa que está bem aí com esse índice, está com as finanças regularizadas também, mas está com uma situação muito difícil em casa com seus filhos. De repente, não está passando um bom momento ali, porque naquela área não está semeando boas atitudes. Reveja, aqui a ideia não é trazer má consciência, é para que você reveja, porque tudo é um processo. A partir do momento que você começa a semear boas atitudes aqui, ali, acolá, você vai colher boas consequências aqui, ali, acolá também. Então, uma observação, também um detalhe muito importante que eu separei aqui. Nunca compare a tua semeadura ou a tua colheita com a dos outros, tá bom? Porque nós não temos como julgar há quanto tempo aquela pessoa está plantando, há quanto tempo aquela pessoa está semeando aquilo em direção àquele propósito. Não compare a tua colheita com a colheita do outro. Note bem uma coisa, ninguém vê quando a pessoa está semeando. Você já reparou isso? Preste atenção no agricultor. Um agricultor, quando lança lá na terra um caroço de soja, de feijão, de milho, seja lá o que for, da semente, do gênero que for, né? Ninguém vê. Ninguém presta muita atenção que ele teve que adubar a terra, que ele teve que escolher uma boa terra, que ele teve que passar o trator para afofar a terra, que ele teve que colocar fertilizante na terra, que ele teve que fazer um controle de pragas na terra. Primeiro ele tinha que ter a terra, que ele tinha que ter escolhido uma terra com bastante água para que a terra tivesse bem mantida nesse aspecto também. Ninguém vê isso, mas quando ele planta aquele laranjal, aquele cafezal, e aquelas matas começam a crescer e fica aquela coisa enorme, como você vê ali na rodovia Castelo Branco, indo para Londrina, né? Aqueles canaviais que você roda e não vê o final. Aqueles cafezais que você roda e não vê o final. Então, a pessoa vê aquilo e fica admirada. Por quê? Caramba! Porque aquilo é a colheita. Então a colheita, todo mundo bate palma, todo mundo vê, mas não vê o sacrifício que você fez para guardar aqueles porcentos aí na tua casa, né, para poder comprar aquele carro bacana que você tem. Ninguém viu essa semente que você foi aí guardando com muito esforço e sacrifício. Então, quando você aparece com um carro novo, aí as pessoas começam a criticar. Por quê? Porque ninguém vê a semente. As pessoas têm o costume, né? Porque veem com os olhos da carne, de ver as coisas quando já estão manifestadas. Aí já é a colheita. Então, vai aqui uma sugestão minha com muito carinho para você. Nunca compare a tua semente com a semente do outro, a tua colheita com a colheita do outro, porque você não sabe nem como ela está plantando, nem há quanto tempo está plantando, nem em que terra está plantando, nem nada disso, né? Você não sabe. Um dia fomos a uma reunião de pais na escola, né? E essa foi do Andrés. E então a professora nos chamou no canto e falou assim: eu queria falar com vocês. Pois não, aí, será que tirou 0 em quê? Olha a carne aí. A carne grita logo, né? Mas não era isso. Ela falou: olha, eu queria
parabenizar vocês. Minha esposa perguntou, por quê? O que houve? Olha, o filho de vocês é de uma educação. Como assim? Ele fala, sim senhor, sim senhora, com licença. Quando ele quer falar na sala, ele levanta a mão e fica em silêncio. Quando ele vai falar alguma coisa, ele abaixa a voz, então ele chama a atenção. E eu percebo, ele está sempre arrumado, uniforme limpo, perfumado, é um menino bem apresentável, seu material está aí direitinho. Então eu queria, além de agradecer a vocês, que nós precisamos de alunos assim, disse a professora para mim, para Margarita, minha morena. Então, quando ela falou isso, como você acha que eu me senti? Não, fica aí. Como você acha que eu me senti? Eu me senti felizão. Por quê? Porque eu vi a professora falando, ele já apareceu ali, falando uma coisa assim, é muito bacana isso, não é? Aí depois a gente veio para casa, paramos numa cafeteria, para variar, né? E então ficamos conversando. Mas sabe o que foi? Me disse minha morena. É o que nós plantamos nos nossos filhos. Consequentemente, esse é o espelho que eles vão mostrar. E aí a gente colhe essas coisas bacanas. Então, saberá a professora, né? Saberá, ela não vai saber o duro, né? Que a gente dá para educar os filhos. Porque Andrés é adolescente, você sabe como é adolescente. Eu já fui adolescente, eu não nasci grande. Igual Adão. Adão já nasceu grande. Outro dia eu perguntei para alguém se Adão tinha umbigo. Não sei, vamos deixar isso para lá. Então, a gente vai educando, e esse gesto de educar é uma atitude. Quando você chega em casa, entra em casa e antes de mais nada você chega no teu marido e dá um beijo nele. Ô meu amor, tudo bem? Né? Aí, a coisa já dá um clima, é ou não é? Aí você sabe que tua esposa vem aí, minha esposa foi ali, vou tomar um banho, vou botar uma camisa legal e tal, vou pentear o cabelo, botar um perfume, para ver se, né? Se rola alguma coisa. Então, você está plantando uma boa atitude, você vai colher uma boa atitude, porque tudo é uma semente que você planta, tá entendendo? Então, esse foi o primeiro princípio a observar, e eu falei que eram 3. Vamos entrar no segundo princípio. O segundo princípio é você obedecer ao processo sem desanimar. Aqui em Gálatas capítulo 6, verso 9, o apóstolo Paulo fala assim, olha, se nós não desanimarmos, colheremos. Quer dizer que corre o risco de, por causa de um desânimo qualquer, eu deixar de plantar, eu desanimar com aquilo ali, e aquela semente então vai morrer. Vamos voltar uma vez mais ao nosso plantador lá, do feijão, do milho, da soja, da banana, do café, da cana, né? Como eu falei agora há pouco. Esse plantador, uma vez que ele coloca a semente na terra, ele não larga não, cara. Ele vai lá olhar, ele vê, poxa, essa terra tá boa? Tá boa. Ele rega a plantinha. Você já plantou na tua casa? Não, pega um vaso aí, bota um carocinho de qualquer coisa. Você tem que regar, não muito, nem pouco. Tem que regar a plantinha. Para quê? A terra adubar bacana ali. Para quê? Para aquilo nascer forte, bacana. Então, tem um processo. Parece que para colher feijão são 4 meses, para colher abacate são 7 anos, não sei. Mas o que acontece é que nesse período entre o plantio e a colheita tem um processo. E se você desanimar durante o processo, você corre o risco de não colher, porque essa semente pode morrer. Então, se você está semeando boa atitude com o teu esposo, com o teu filho, com a tua esposa, né? Com o teu vizinho, com o teu patrão e tudo, continue. Você não desanime, é um processo que você vai colher num determinado tempo, né? Então, tem gente que se esquece desse processo, não é assim não. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui muito claro. Semear na área de trabalho para ser promovido. Você quer ser promovido? Eu vou te ensinar qual é a semente que você tem que semear lá na tua empresa para você ser promovido ou promovida aí. Qual é a atitude que você deve ter para semear? Vamos ler aqui rapidinho em Provérbios 22, 29. Diz assim, olha o que diz aqui, vou ler para você essa eu tenho que ler. Aqui,
Você já viu o homem, a pessoa, né, solícita em seu trabalho? Uma pergunta. Diante dos reis estará. Não estará diante dos de baixa condição. Por quê? Porque é uma pessoa solícita no seu trabalho. Então, qual é a atitude boa que você deve plantar lá no teu trabalho? Chega antes do horário, um pouco, para quê? Para que vejam, é para que vejam mesmo. Não é puxar saco, não é lamber botas, não é isso. É cumprir o processo da semeadura para ser promovido, se é que você quer. Então, chegue um pouco antes, vá bem arrumado, com a melhor roupa que você tiver, limpa, de bom ânimo, né? Procurando o que tem para fazer. Quando terminar o teu, você ajuda o outro, e o outro, e o outro, quantos você puder. Quando der a hora de sair, você dá uma olhada, arruma tudo, não deixa nada bagunçado, né? E se alguém está atolado, né, entre aspas, no trabalho ali, fulano, posso te doar, te semear 10 minutos do meu tempo. Você precisa de ajuda? Então, tudo isso é uma semente. Alguém por aí não faz isso porque não entende que isso é uma lei espiritual. Você não está fazendo simplesmente para o teu chefe ver. É claro que ele vai ver, isso te interessa. Por isso que aqui o Salomão falou que aquele que é diligente no seu trabalho jamais estará com os de baixo escalão. Por quê? Porque esse vai ser promovido, né? E tem mais, como isso é uma lei espiritual, se você não for promovido aí nessa empresa, tendo esse tipo de atitude, certamente você entrará numa outra empresa, numa outra escala, porque essa é uma lei espiritual que não falha. Pegou aí? Então não desanime e esteja preparado. E estando preparado, nós vamos entrar no terceiro princípio que você deve observar, né, e respeitar. Está preparado? Sim, esteja preparado. Imagine de novo o nosso agricultor lá atrás. Ele plantou aquele mundão de café. Aquele cafezal agora está lá, ou soja, ou cana, ou o que for. Ele crê nisso, não crê? Ele crê, porque senão ele não teria investido tanto nesse plantio, nessa semente, verdade? Verdade. Então, enquanto aquela semente está florescendo, crescendo para dar os frutos, antes de dar os frutos, esse agricultor, ele já pegou um outro local e já construiu um armazém. Para que o armazém? Para ele guardar os frutos que ele vai colher ali, porque ele acredita naquilo. Então, aquele agricultor, ele faz tudo para estar preparado. Eu declaro você preparado para a colheita que vem. Agora, prepare-se, comece pelo menos mentalmente, como é que vai ser a casa nova, o trabalho novo, o carro novo, a empresa que você está abrindo. Tudo isso são sementes que você vai plantando. Então, se você realmente crê nessa lei, né, vai preparar um armazém de depósito para quando chegar a tua colheita, né? Então, o agricultor age assim em lugar de desanimar, né? O tema de hoje visou explicar que todas as áreas da nossa vida requerem de nós, de nós outros, buenas atitudes. Porque se não temos buenas atitudes, não vamos ter buenas cosechas. Las consequências não serão buenas, serão malas consequências. Se eu sembro uma mala semilla, eu cosecharé mala cosecha, mala consequência. Isso está claro para todo mundo, verdade? Então, semeie boas atitudes com teus filhos, semeie com teu esposo, semeie, você que é marido, que mantém a tua casa, procure manter da melhor maneira para que essa lei espiritual funcione aí na tua vida, como tem funcionado desse papito aqui, ó. Nesse papacito aqui, como dizem aqui em espanhol, né? A minha casa é uma casa hispânica, como você sabe,
Papacito. Depois vê no dicionário o que significa, que eu não vou te explicar. Parece papaizinho, mas não é não. É outra coisa. Eu vou ficar por aqui. Não poderia terminar sem agradecer a você que semeia nesta área da prosperidade, porque assim como você semeia boas atitudes em diversas áreas, na área da prosperidade você tem que semear no ministério que te ensina. Eu estou te dando o caminho das pedras, com todo carinho, com todo respeito, mas assim, ó. Alguém por aí talvez não goste muito da minha objetividade, mas abençoado, você está apertado financeiramente? Tô. Você tem semeado diligentemente? Não preciso responder por que você está apertado financeiramente. Porque isso é uma lei espiritual, é uma lei da semeadura e colheita. Ou seja, o que garante a colheita é a semeadura, não tem de outro. Então, cumpra o que diz, compartilhe com aquele que te ensina dos teus bens, separe toda semana, segundo a tua prosperidade. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, de acordo com a tua prosperidade, separe e entregue. E dessa maneira a palavra corre, alcança outros, né? Posso estar dedicado aqui a sacar temas. Quanto vale uma ministração dessa de hoje? Fala para mim. Fala para mim. Você foi no Maracanã ontem ver o jogo do Flamengo? Talvez tenha ido. Não tenho nada contra isso e se eu pudesse também teria ido. Eu gosto de futebol, correto. Eu gosto de me divertir, eu gosto de ir a um show, eu gosto de tomar um café, né? Todo mundo, eu sou uma pessoa normal também, não é verdade? Então, quando você vai ver um jogo de futebol, quando você oferta para um partido político, quando você tem a mensalidade de um clube, onde você vai, onde você toma banho de piscina, toma sol, desfruta daquele lugar ali, está acontecendo uma coisa que o apóstolo Paulo fala ali. Se outros participam desse direito sobre vós, quanto mais nós temos esse direito, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, quanto vale essa ministração? Eu acho que vale mais do que uma partida de futebol. Eu acho que vale mais do que uma caixa de cerveja do churrasco. Porque isso aqui garante a tua prosperidade em todas as áreas, no trato com teus filhos, com a tua esposa ou com teu marido, com o teu patrão ou com teus empregados, com a tua casa, com teus vizinhos, em todo lugar. Era isso que eu queria compartilhar contigo, e se você deseja semear agora no ministério, aí está na tua tela, ó, nossos códigos Pix, para você enviar tua semente eletronicamente. Nós temos conta na Caixa Econômica Federal, 21 99104 8388 é o código Pix da Caixa Econômica Federal. E temos uma conta no Banco Itaú, em meu nome, Pedro Keller. Você semeia pelo código Pix, pedrokeller@gmail.com. Desde já, eu declaro a multiplicação abundante sobre essa semente, nesta área da prosperidade financeira. Declaro você reinando em vida, e até domingo às 10h30 da manhã com outro tema ao vivo. Porque daqui até lá tem muito tema publicado aí na nossa página, não é não? Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e então transforme tua vida. Te declaro em prosperidade. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo.